Olá, tudo bem? Como vai? Bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, bem-vindo aqui à nossa conversa semanal, essa oportunidade da gente refletir na palavra de uma maneira espontânea, descontraída, informal. É sempre um privilégio para a gente chegar na sua casa, ter você aqui com a gente. É uma bênção poder contar as histórias, compartilhar a vida, porque isso aqui é uma coisa importante, a gente fala por dois, você viu? Eu falei aqui, o pastor Guto está acompanhando o chat aqui, saiu a minha voz linda, maravilhosa aqui no áudio duplicado, né? Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Porque a vida é relacional. O cristianismo é uma fé relacional, é vida na vida. E hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso. Nós estamos na semana do Pentecostes, e hoje nós vamos conversar exatamente sobre essa experiência de vida com Cristo. E eu vou começar logo jogando a bola aí para o pastor Hélio, que fez aniversário sábado. Meus parabéns, pastor Hélio. É sexy já, pastor Hélio? Caramba, 60 hein? anos, não? Hein? Esse rostinho aí, ó. É muita. Deus. Não vale dizer que o pastor Hélio está rodado, né, Guto? Não, que isso. Não vale dizer que o pastor Hélio está rodado, Isso é né? carro novo. 5.2. Meu Deus. Alta potência. Tu Alta vai chegar lá, potência, Guto. vou chegar. Tu vai chegar lá. Espero chegar nesse naipe aí, ó. Cada vez mais jovem, mais descontraído, né? Hélio é muito amado por todos nós. Eu Muito tenho obrigado. certeza que o povo que está assistindo também. Se você não sabia, pode dar os parabéns pro pastorzão aí. 5.2. E celebrou bem o dia, foi bênção. Bênção demais. Graças a É Deus. muito bom a gente estar na presença do Senhor, né? E completar mais um ano em Cristo Jesus é maravilhoso demais. Contar Amém. com carinho, com a consideração, com o apoio de todo o povo, de toda a galera. É uma bênção. Realmente é uma Amém. bênção. A Amém. gente se sente muito privilegiado. Amém. O próximo agora é o nosso menino, né? Isso aí. 8 de agosto. 8 de agosto. Vamos ver se Grava sai um aí, churrasco, gente. né? Até deve lá tem dar churrasco. Dia dos Pais, provavelmente, vai cair perto, não vai, não? Sempre cai. Pertinho, assim. sempre. Show. Então, hoje nós já tivemos momentos aqui de falar da nossa experiência de entregar a vida para Jesus. Mas como é semana do Pentecostes, nós queremos falar sobre essa, como Wesley dizia, a segunda bênção. O Wesley chamava essa experiência que ficou comumente chamada de batismo com o Espírito Santo, o Wesley chamava de segunda bênção, que é esse momento de revestimento de poder do Espírito. Você lembra, Hélio, como é que foi? Lembro. Conta aí, varão. Desenrola o Lembro, rolo aí. né? Nós vamos usar uma linguagem meio pentecostal aqui hoje. Amém. Que É, bom, é, coisa é, boa, né? Eu até Eu vim lembro, assim, sim. a caráter, né? Então Eu desenrola o lembro rolo. que já na igreja há algum tempo, já como evangelista na igreja também, e eu estava lá em Belford Roxo, né, em Parque Suécia, e eu me lembro que me percebia cheio do Espírito Santo, eu sabia que o Espírito Santo agia em mim, trabalhava na minha vida, se manifestava através de mim, mas faltava os dons, pelo menos aqueles citados lá por Paulo em 1 Coríntios 12, né? E eu gostaria muito de ter uma experiência mais profunda, mais viva com o Espírito de Deus. Eu percebia que faltava realmente um revestimento do Senhor, né? E aí era aquela época onde estava muito em voga a questão dos retiros, Peniel, Encontro com Deus. E lá no distrito de Caxias a gente fazia por igrejas, né? Ou melhor, fazia pelo distrito e as igrejas iam e participavam daquele negócio, muito bom. E eu me lembro que numa das palestras, o pastor Robson Vargas, talvez ele não saiba disso, né? Ministrando uma das palestras, foi lá, me procurou, colocou as mãos sobre a minha cabeça, ministrou sobre mim e eu caí, né? E depois, numa outra palestra, acho que no final, sobre batismo com o Espírito Santo, também oraram por mim, colocaram as mãos sobre a minha cabeça, eu vivi aquela experiência do cair pelo poder de Deus, né?
E assim, uma coisa muito interessante, porque não é realmente uma coisa que você cai, não é uma coisa que você quer. Acontece. Ninguém te empurrou, não. Não, ninguém me empurrou. É como o bispo falou aqui no dia do culto do coração aquecido, né, naquele sábado, ele pregou, ele falou que falta as pernas, você cai, você vive uma coisa extraordinária, sobrenatural. E aí tudo bem, a gente foi para casa no domingo, fomos para a igreja, não aconteceu nada de demais, mas durante a semana, o mover do Espírito de Deus na minha vida foi uma coisa diferente. Foi uma coisa diferente. E aí, quando foi no culto da semana, me começaram a vir algumas... As línguas vieram à minha boca, né? E eu comecei a falar em línguas estranhas, sempre com muito temor, sempre com muito cuidado, não entendendo direito o que era aquilo, tendo algumas dúvidas, mas com a certeza de que a minha vida era de Deus e que o Espírito de Deus trabalhava ali sobre mim. Foi uma coisa assim muito tremenda, muito poderosa, né? Louva a Deus por isso. Amém. Na doutrina pentecostal, o dom de línguas é uma evidência do batismo. Sim, no nosso sinal. caso, não. No nosso caso, não. No nosso caso, nós entendemos o dom de línguas como um dom, como outro dom. Tem muitas pessoas que receberam o Espírito, e a gente tem testemunha disso, né? Sim. Eu mesmo, quando tive a minha experiência, não falei em outras línguas, né? Deus me deu a experiência de falar em outras línguas quase 5, 6 anos depois da experiência a primeira experiência com o Espírito Santo. Então, no nosso ambiente, isso é uma coisa mais leve, né? Não tem essa coisa de que... Tem a imposição, né? de que... Não, se você não fala em línguas, você não passou pela experiência não dá para do afirmar batismo. isso biblicamente, porque o Paulo mesmo diz que seria bom que todos falassem, mas nem todos falam, né? Então, uns profetizam, outros falam... Só para deixar claro isso. E os dons são diversos. Os dons são diversos, porque isso faz confusão na cabeça de muita gente, né? Pessoas que tiveram uma experiência genuína com o Espírito, mas porque não falaram em outras línguas, por conta dessa cultura pentecostal que existe, das igrejas pentecostais, acham que não... Mas a gente tem muita clareza. Eu mesmo sou um exemplo disso, né? Eu vim falar, Deus me deu o dom, e a Bíblia diz que você pode pedir a Deus que Ele dá os dons, né? Então, é um dom muito precioso. É um dom muito precioso, mas não é necessariamente a evidência dessa segunda bênção, né? E você, Guto, você lembra como é que foi? Sim, me lembro muito bem. E a minha experiência foi essa também, né? Eu não tive o batismo no Espírito associado ao dom, né, de línguas. Mas foi também num retiro, Peniel, né, o Penielzão aí, Encontro com Deus, aqui em Petrópolis. Eu já era seminarista, então a minha experiência é um pouco tardia, no sentido de que eu já estava no seminário, eu já estava cursando teologia. Eu sou de berço presbiteriano, então lá existe muito fogo dos céus, mas em muitas igrejas você tem uma ação mais tradicional, e não se fala muito disso, né? Não se fala, tanto é que eu não me lembro na minha adolescência de ser ministrado sobre isso em nenhum momento, nem em retiros espirituais, tal, né? Então foi nesse encontro com Deus que eu tive um encontro com Deus assim mais profundo. E depois isso foi sendo alicerçado e solidificado na minha vida, né? Mas foi muito especial, me lembro como se fosse ontem. Foi num CIEP, aqui em Petrópolis, no Alto Independência, né? Num ambiente muito hostil, num ambiente muito assim gelado, estava frio pra caramba nesse dia, e Deus ali marcou muito a minha vida. Aquela semana foi uma semana incrível. Eu queria falar para todo mundo, gritar para todo mundo que eu tinha vivido. As pessoas não entendiam muito bem, estava numa época de início desses encontros, e as pessoas ficavam olhando para a nossa cara, e a gente não sabia muito bem como expressar essa experiência, e tipo assim, tá se achando, cara, aí. Sim. E você? Você lembra da sua experiência com Deus? Você lembra da sua desse momento, usando a linguagem de Wesley, da segunda bênção, né? Porque a primeira bênção é a bênção da salvação, né? Porque no ambiente metodista, durante a gente, no ambiente metodista e pentecostal, tradicional e pentecostal, no meu entendimento, fizeram algumas confusões
no entendimento disso, né? Porque eu gosto da expressão segunda bênção de Wesley, apesar da gente usar ela pouca, porque o Wesley não acha que o Espírito Santo vem sobre a vida da pessoa na segunda bênção. No caso de vocês, por exemplo, o Espírito Santo já moravam na vida de vocês. O Espírito, no momento em que a pessoa se decide por Jesus, o Espírito habita na vida dela. Isso. Senão a gente não mudaria, né? Não haveria transformação na nossa vida. Isso. Mas no ambiente mais tradicional, não se falava do revestimento de poder, que é, para mim, a expressão melhor, porque entendia-se que, não, se eu falar disso é porque eu estou dizendo que eu não tenho Espírito. Não. Às vezes você já entregou a sua vida para Jesus e, por isso, você passou a ser casa do Espírito, não é? Mas você não recebeu. Lembra a palavra de Jesus em Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Quer dizer, o revestimento do Espírito tem a ver com o engajamento, com equipar para cumprir a missão. É o Espírito ativando o seu propósito profético, ativando os teus dons, dando você unção e autoridade para cumprir a missão. Agora, não há dúvida que quando você se abre para esse revestimento de poder, você entra numa outra dimensão no relacionamento com Deus. Não é? É como se, assim, eu entreguei minha vida para Jesus, já mudou tudo. O Espírito passou a morar em mim, eu sou casa de Deus, o Espírito testifica o meu Espírito que eu sou filho de Deus e tal. Mas eu vou agora caminhando com intimidade. E agora eu sei, quando eu passo por essa experiência de revestimento de poder, eu sei qual é o meu chamado, qual é o meu propósito. E aí eu queria perguntar um pouco isso, eu vou contar a minha história também, mas daqui a pouquinho. Eu queria saber quais foram os resultados, porque a gente já viu muita gente tendo experiências e depois, no dia seguinte, a vida não muda nada. O que faz a gente questionar se a experiência foi autêntica ou não, porque o Wesley, quando conversava na semana passada, a gente conversou sobre a experiência do coração aquecido, né? O Wesley, quando conversava com seus líderes e eles queriam servir, o Wesley perguntava assim: vocês têm graça? Vocês têm dons? Vocês têm frutos? E a partir da evidência dos frutos é que se confirma a experiência. Como é que foi o resultado na vida de vocês? Então, uma coisa interessante que a gente precisa falar também é a questão do desejo. Eu preciso desejar isso. Eu preciso ter essa fome por Ele, pela presença dEle, por esse revestimento de poder. Eu preciso crer nesse revestimento de poder, né? Preciso crer nessa segunda experiência com o Espírito. Eu me lembro que eu passei a ter uma maior convicção, sabe, da minha fé, do Senhor. Eu passei a ter maior segurança, né? E naquela época lá no Suécia haviam muitas dificuldades, mas sim, eu vi Deus abrir portas, eu vi Deus abrir caminhos, eu vi as coisas fluindo de uma maneira melhor, eu vi mais resultados efetivos, eu vi as coisas fluindo, sabe? Eu vejo Deus agindo sobre a minha vida de uma maneira diferente, uma vida sobrenatural. Coisas que estão além da nossa capacidade humana de fazer, Deus vai lá e faz no seu lugar, né? Uma vez eu ouvi uma comparação que é muito interessante, né? Antes da gente receber esse revestimento de poder, é como se nós tivéssemos uma missão de cortar uma árvore e nós estamos com um serrote na mão. Você vai cortar a árvore? Você vai. Você vai ter um pouco mais de dificuldade, sim, mas você vai conseguir. Mas quando você tem essa experiência do revestimento de poder, é como se você tivesse uma outra ferramenta, muito mais potente, uma serra elétrica que você, com muito menos esforço, vai conseguir um resultado bem melhor. Né? Eu acho que é isso que o Espírito Santo de Deus traz para nós. Sim. Com menos esforço, o resultado é maior. E assim também na nossa vida, na nossa intimidade com Deus. Quanto mais próximo, mais íntimo, mais cheio de Deus você estiver, menos esforço, mais resultado. Não é? Porque é pela graça, não é pelo esforço humano, não é só pela nossa vontade, pelo nosso querer. Então, os frutos vieram assim de uma maneira
Arruma uma serra Tremenda. elétrica com uma rajada de glória. Exatamente. Né? É um negócio, vira um... E Deus faz. E na tua vida, Guto, você lembra os resultados? Sim, claro. Eu acho que é importante também dizer, pastor Evandro e pastor Hélio, é que não dá para a gente caracterizar essa experiência. Ah, sim. O Hélio falou que caiu, né? Eu também tive essa experiência, mas nem todos têm uma experiência assim, cola na parede, ou Corre, né? corre, Pula, ou coisa cai no parecida. chão. Eu me lembro, por exemplo, do texto de Elias, como Deus se apresenta a ele como um vento suave. Sim, sim. Às vezes não é um vento impetuoso, às vezes é um vento suave. Às vezes é como Wesley, que tem uma certeza no coração de alguém que está lendo o prefácio de um livro. A experiência dele, um coração estranhamente aquecido. É uma coisa assim, né? Não dá para definir. Né? O que é isso? Estranhamente aquecido, né? Mas os resultados... Então, eu acho que os frutos, eles evidenciam muitas coisas. Uhum. Eu acho que não é a experiência em si, no sentido da caracterização dela. Não. Porque isso é importante dizer. Sim. Porque a gente coloca Deus numa caixinha. A gente tenta, né? A gente fala que o culto é bom, é fogo, quando há uma evidência maior, quando há... E quando o negócio é mais tranquilo, a gente diz o seguinte, hoje Deus estava devagar, né? O Bispo Mano falou na live comigo sobre a experiência do aleluiado e do avivado. Não há avivamento que não toque a vida, que não toque as pessoas, que não haja frutos. Como eu disse, no meu caso, eu estava estudando, né, teologia, e assim, sabe quando o rádio, você está procurando uma sintonia, você está lá nas estações, antigamente tinha aquele rádio, meu pai já teve o carro com aqueles rádios analógicos que você procura manualmente ali, e quando você acha, encontra a sintonia. Eu acho que é isso. Eu acho que se eu posso demarcar algo, o meu ministério ele frutificou bem mais. Eu me lembro que logo em seguida, alguns anos depois, 1 ou 2 anos depois, eu estava assumindo uma igreja como seminarista. Eu ouvia mais a Deus, a minha vida devocional aumentou muito mais profunda, de intimidade com Deus. E é isso, eu acho que é como se aquela sintonia me trouxesse para o lugar de novo. Sim. Né? E aí eu encontrei sentido no meu chamado. Né? Eu comecei no seminário com 17 anos. Meio que eu vou dizer para vocês, eu fui meio que sem saber onde Deus estava querendo me levar. Eu fui para o seminário sem nunca ter pregado num púlpito. Sabe? O máximo que eu fazia na igreja era dirigir louvor. É mesmo, Guto? Para tu ver como as coisas mudam. Olha que gente. As coisas mudam, Deus transforma as pessoas. Olha, né? gente. E hoje eu tenho consciência de quem eu sou, do que eu não consigo fazer mais. Olha aí. Mas o máximo que eu tinha feito era Eu isso. sabia que tinha alguma coisa, um talento enterrado aí, olha aí. Então é isso. Eu acho que Deus alinhou muitas coisas na minha vida. Né? Amém. Então, a minha experiência, para compartilhar um pouquinho aqui, aí já vou compartilhar a palavra devocional com os irmãos, né? Eu tinha mais ou menos 15 anos de idade. Né? Eu cresci na igreja desde os 8 e eu não já tinha entregue a minha vida para Jesus e tal, mas nem daquela experiência da pessoa que nasceu na igreja, que não veio do mundão e tal, e tem uma experiência de vai conhecendo Jesus aos poucos. Né? Quem é criado na igreja, normalmente não tem aquela experiência estática como uma pessoa que está vindo de fora. Você vai encontrando Jesus a cada momento e tal, e eu fui tendo esses encontros com Jesus. Mas eu me lembro que eu fui participar de um encontro de avivamento em Governador Valadares, que é uma cidade próxima a Teoflotone. Eu sou de Teoflotone. Não sei se tem alguém de Teoflotone assistindo a gente. Né? Aliás, eu estava dando uma olhada no nosso público. Né? A lista dos países que estão acompanhando a gente está crescendo. Né? Então, agora entrou a Alemanha. Né? Além de Itália, Espanha, Angola, Moçambique, Portugal, Estados Unidos. Então, você que nos assiste, que é de outro país, eu queria primeiro dizer que você é muito bem-vindo e que você pode compartilhar aí no seu país, espalha para os brasileiros que estiverem aí,
né? Ou para quem, no caso de Portugal, Angola e Moçambique, fala português também, né? Então, espalha geral aí, porque essa mensagem é para o mundo inteiro. Mas eu tinha ido a um encontro de avivamento. Só que como faltava aquela experiência mais forte com o Espírito, o meu foco lá no encontro não era o Espírito. Não. 15 anos de idade na cabeça, eu estava de olho nas irmãs. Era. Eu estava de olho e passei o encontro inteiro assim, encantado com uma moça que estava lá, eu não me lembro o nome dela, ela era do Ministério do Louvor. Ela foi muito gentil comigo, sabia? Porque a Ângela está sabendo disso. Não, tá, a Ângela nem problema, existia, né? na minha vida, né? Naquela Tranquilo. época, né? É história de criança quase, né? E a dona foi muito educada comigo porque eu era um garoto e ela era bem mais velha do que eu. Então ela não deu um chega pra lá pra mim da noite pro dia, porque eu era um Levou um fora clássico, né, pastor? Levou gradativo. Gradativo. Em outras palavras, É. muito educado. E aí, tinha um moço dando um testemunho lá de ressurreição. O cara praticamente morreu no leito do hospital, teve uma experiência com Deus. Isso lá nos anos de 92, né? E o cara realmente ressuscitou, uma experiência poderosa. Mas naquele encontro de avivamento eu ouvi a história e não fez efeito nenhum na minha vida, porque o meu foco, a coisa que você falou do desejo, né? O meu foco estava na irmã, né? Era um fogo estranho, né? Quem já foi jovem aqui entende, né? Bom, mas aquele mesmo pregador foi para a minha igreja local, como Valadares era muito pertinho. E à noite, domingo, na igreja, não consegui nada no encontro de avivamento, nada mesmo, né? Voltei para casa e aí lá na minha igreja eu consegui ouvir o testemunho do irmão. E eu sei que ele fez um apelo, o pessoal foi ao altar, eu não fui ao altar. Deus já vinha gerando um desejo por ele, eu tinha começado a ler o livro de Atos dos Apóstolos e fazer anotações e tal. Eu estava começando a me envolver com a Bíblia sem ter ainda uma experiência. E eu me lembro de escrever, eu queria achar esse caderno. Eu dizia, Senhor, eu quero ter uma experiência como os discípulos tiveram. Mesmo na minha vida ainda meio morna, eu desejava. E o pastor fez o apelo. Enquanto ele estava orando, eu lá no meu banco, aqueles bancos que tinham lugar para ajoelhar na frente, sabe? Aqueles bancos de madeira antigo, que você baixava o negócio, eu ajoelhava. Eu ajoelhei ali, cara. Enquanto o pastor orava lá, eu sozinho no meu canto. Parece que Deus, como diz o texto, e é o que eu quero dizer hoje, de repente, veio sobre mim um poder, uma unção. E sabe o que eu sentia? Eu me sentia muito amado. Era como se Deus estivesse me dando... Eu não caí no chão, não. É como se Deus estivesse me dando um abraço. O que eu sentia era... Minhas mãos tremia tudo. Parecia que eu estava tomando uma descarga elétrica. E eu chorava e dizia aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Eu sei que o pastor fez o apelo, orou pelas pessoas, deu a bênção, cantou o Amém Tríplice, porque naquela época tinha o Amém Tríplice. Quem lembra do Amém Tríplice, né? Lembra do Amém Tríplice? Amém, amém, amém. Essa eu deixo para vocês. Varão. Eu tava no grupo que ficava zoando o pessoal cantando na época. Zoa não, que tem gente que eu gosta. Era jovem, eu era jovem. Bom. Eu era jovem, É bonito, adolescente. Tríplice, bem tocado, é bonito, Unia né? com todo mundo. Não tem muita conexão com a realidade da igreja hoje, mas é bonito. Eu cantava, achei... E a gente enchia os pulmões, né, para cantar o Amém, né? Era um negócio bonito, é bonito. Mas eu sei que o culto acabou e eu estava lá, mergulhado na experiência do Espírito. Eu sei que as pessoas vinham, batiam no meu ombro, como se dissesse assim, que bom que você está tendo essa experiência, mas já deu. Né? Como se fosse assim, o culto já acabou. Estão querendo fechar a igreja. E eu levantei, fui lá fora, parecia que eu estava bêbado. Sabe, as pernas bambas, parecia que eu voltei, ajoelhei de novo e continuei lá no manto.
né? E na minha vida, o resultado prático disso foi que eu me dispus para o reino. Eu me dispus para o reino. Dali, a pouco, Deus me fez o chamado pastoral. Eu me entendi chamado para o ministério pastoral. Eu me envolvi no ministério de evangelismo da igreja, no ministério de louvor da igreja. Quer dizer, Deus me colocou literalmente na missão para ser testemunha. Eu me lembro que naquela época nós compramos 10 mil folhetos evangelísticos e todo domingo, depois do culto da escola dominical, porque naquela época a gente tinha, o pessoal mais antigo vai lembrar, a gente tinha uma devocional e depois da devocional o culto. Então, lá pelas 11 horas, a atividade da manhã já estava terminada. A gente corria em casa, almoçava e voltava para fazer o evangelismo. E, assim, aquela experiência foi a primeira de muitas outras com o Espírito, porque essa eu acho que é uma coisa importante, que a segunda bênção é a segunda bênção no sentido que ela abre as portas para uma vida no Espírito. Não é? A primeira bênção, que é a conversão, ela te insere na família de Deus. E ela é fantástica também. Mas essa segunda experiência, ela te lança na obra, no reino, no serviço. E a palavra devocional que eu quero deixar aqui, claro, é sobre o texto que fala do dia de Pentecostes, né? Hoje é um tempo da gente refletir sobre isso. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Um pouco daquilo que o pastor Hélio falou. Havia uma expectativa, havia um desejo, havia um foco, um propósito em ser revestido de poder, porque, ao mesmo tempo, eles tinham consciência que a missão que Jesus tinha dado para eles não era possível realizar sem a missão do Espírito, sem a unção do Espírito. Nas lives que eu fiz com o Bispo Paulo nessa semana que passou, a primeiro encontro com ele falou sobre isso, sobre o fato de que, às vezes, a gente acha que pode viver uma vida sem o revestimento do poder. A gente confia nos nossos talentos naturais, alguém que sabe tocar, alguém que sabe cantar, alguém que é bom na fala, alguém que é bom no artesanato, tá bem? Acha que pode ser relevante com o talento. O talento natural é dado para todo mundo. Mas o revestimento do Espírito, ele aponta para uma outra direção completamente diferente. Né? E aí diz, eles estavam no mesmo lugar e, de repente, veio um som do céu, né? Como um vento. Primeiro veio o som, não fala que veio o vento, né? Veio um som do céu como um vento. Então, quer dizer, primeiro você tem uma comunidade que reconhece e que fica trancada ali no cenáculo, clamando a Deus misericórdia, porque reconhece que não pode viver e não pode fazer diferença sem a unção do Espírito. E eu acho que a gente falha muitas vezes, porque quando a gente vê boa vontade, a gente já acha que pode enviar a pessoa no serviço. Não é? A gente já acha, entregou a vida para Jesus, tem boa vontade, já acha, enquanto, na verdade, as perguntas de Wesley são muito interessantes. Tudo bem, você é filho de Deus, mas qual é a graça que está... Você recebeu a graça de ser filho de Deus? Sim. Tem dons. Os dons me remetem a essa experiência. Tem fruto, não é? Porque não tem como não ter fruto sem o revestimento do Espírito. Agora, o que o Guto falou, o pastor Guto falou, é muito importante, que não há uma fórmula, uma forma de dizer, olha, a pessoa é revestida de poder quando acontece isso. Não tem como. Cada um sabe de si. E sabe quando você começa a tomar consciência da presença do Espírito na sua vida. Começa a ouvir a voz do Espírito Santo, a interagir com o Espírito Santo, a perceber o Espírito Santo de uma maneira mais clara, de uma maneira mais evidente. E ele pode agora dirigir você. Primeiro ele te selou como filho e agora ele pode dirigir você. Ele pode apontar o caminho para você. E aí,
Para mim, o versículo 3 em diante vai dizer da evidência, que para mim é fundamental. Diz assim, e não são as línguas. Eu vou explicar. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Eu não vou ler o texto aqui, mas mais à frente o texto vai dizer que as pessoas que estavam ali, que eram de outras nacionalidades, ouviam o Espírito falar, ouviam eles falar nas suas próprias línguas. Então, quer dizer, esse dom de línguas que é dado aqui, não é nem a glossolalia, como a gente diz, que a igreja de Corinto experimenta, por exemplo. Porque em Corinto, a maioria das vezes, a experiência que acontece sobre a vida da igreja é o dom de falar na língua dos anjos. Você fala uma linguagem espiritual que só os céus reconhecem. É o que a gente chama da glossolalia. Aqui no Pentecostes, o Bispo Mano estava compartilhando comigo que isso aconteceu lá em Mandaguari também. As pessoas falam num outro idioma nativo de um outro país. Foi isso que aconteceu. Então, por isso que eu acho que a evidência-chave aqui não é o falar em outra língua, mas é o fato do pecador ouvir a mensagem a respeito de Jesus. A chave de uma vida batizada no Espírito e cheia do Espírito é que o Espírito Santo vai te conectar com o perdido. Ou seja, quando você é revestido de poder, você recebe o coração do Pai pelos seus filhos perdidos. Você recebe a sensibilidade do Pai pelos seus filhos perdidos. Você recebe a graça de se comunicar com os filhos perdidos. Entende? Esse, para mim, é o diferencial. Quando eu tenho uma vida revestida no poder, eu vou ser direcionado aos perdidos, aqueles que têm fome e sede de Deus e que, portanto, são salvos pelo testemunho. Então, assim, eu quero nessa manhã te desafiar a buscar uma experiência mais íntima com o Espírito Santo. Você não precisa preocupar com o formato de uma experiência. Você vai saber, seja ela acontecendo como um coração estranhamente aquecido, como um cicio, né? Um vento suave que toca no seu rosto, mas uma vida dirigida pelo Espírito é uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica. Uma sensibilidade, e quando você tem a primeira experiência, você vai querer sempre mais. Porque, pelo menos comigo, é assim. Eu quero sempre mais, sempre mais. Você começa a descobrir que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, e que o Espírito Santo, que mora em você, ele não só veio morar em você para te fazer filho de Deus. Ele mora em você para te dirigir, para te orientar, para te mostrar um caminho. Não é? Eu poderia aqui dar outros testemunhos, mas o nosso tempo já está chegando no final. Eu gostaria de orar com você. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque, como o Senhor prometeu, o Senhor não nos deixou órfãos. Amém, Deus. O Senhor nos enviou o teu Espírito, Consolador. Amém, Pai. Aquele que vem ao nosso encontro, aquele que está presente na vida da igreja. Amém, Jesus. Aquele, ó Deus, que orienta a nossa vida, aquele, ó Deus, que muda a nossa história. Amém, Deus. Pai, obrigado pela experiência que tivemos com o Senhor. Obrigado, Paizinho. E eu quero pedir que o Senhor toque cada casa, cada família, que haja uma disposição santa, Senhor, de receber do Senhor o teu Espírito, o teu poder, aleluia, a tua graça, o teu fogo. E como no dia de Pentecostes, que o fogo foi lançado sobre a cabeça de cada pessoa, que o fogo de Deus chegue aos corações dos teus filhos que nos ouvem. Amém, Jesus. E que possa se despertar uma igreja viva, forte, corajosa,
Amém, apta para falar do nome de Jesus, Amém, apta para ser canal de Deus na vida daqueles que precisam. Amém, Jesus. Nós entregamos, ó Deus, a nossa vida nas tuas mãos. Sim, Pai. Entregamos os nossos corações nas tuas mãos. Sim, Deus. E queremos mais, Jesus. Mais de ti, mais da tua presença, Sim, Pai. mais do teu fogo. Sim. Faz queimar o fogo em nós, Jesus. Faz arder a tua presença na vida do teu povo, porque nós temos fome e sede da tua presença. Abençoa-nos, ó Pai. Nós pedimos em o nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém e amém. Se você está chegando agora, esse é o canal da Catedral Metodista de Petrópolis. Nós somos uma igreja que crê no mover do Espírito, que crê no movimento do Espírito, e eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Se você deseja contribuir para a missão dessa igreja, na descrição do canal, do vídeo, no link, é só você clicar na descrição, tem várias formas de contribuição. Seja nosso parceiro, vem fazer missão com a gente. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana cheia da graça e do poder de Deus. Um abraço.